Olá pessoal, tudo bem? Sou Marco Oliveira e hoje, na realidade, vou apresentar para vocês uma coisa que me traz grandes recordações como profissional. Foi em outubro de 96, uma viagem que eu fiz para o Japão para participar de um projeto sobre injeção de carvão pulverizado em altos fornos. A gente chama de PCI. Então fazem 24 anos que ocorreu esse evento, né? Então eu vou apresentar para vocês o que vem a ser o PCI, um alto forno, e depois como foi a minha estadia no Japão durante esses dias, aproximadamente 20 dias, conhecendo várias cidades, várias coisas interessantes. Bom, o PCI ele é uma sigla em inglês que em português significa injeção de carvão pulverizado em altos fornos. Né? Então, eu coloquei uma frase aqui que o meu sonho pessoal e profissional era conhecer o Japão, a sua cultura e tecnologia. Esse sonho se tornou realidade. Fomos uma equipe de técnicos participar das reuniões para a implementação desse sistema nos altos fornos da COSIPA, em 1996. Antes da apresentação, eu queria até fazer um comentário. Coloquei essa foto aqui. Essa pessoa aqui é um grande amigo que eu tenho, é o Chico. E por que eu coloquei essa foto aqui do Chico? Porque o Chico ele participou do projeto, entretanto ele não pôde viajar para o Japão porque existiam poucas vagas e a gerência dele não foi contemplado. Então, para mim foi assim, como é que eu vou dizer? É um erro ele não ter levado, porque ele era responsável por uma parte importante do projeto, a parte de instrumentação. Eu cuidava mais da parte de automação e eletrônica e tinha os outros profissionais. Então fica aqui a minha homenagem e lembrança ao meu grande amigo Chico. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre o PCI, porque a COSIPA comprou esse projeto. Como eu comentei, o PCI é a injeção de carvão pulverizado em um alto forno. E ele se tornou um combustível secundário. Por quê? Porque o combustível primário ele é o carvão coque. E esse carvão coque, para ele ser preparado para ir para o alto forno, ele tem um custo muito elevado. E para que seja barateado a fabricação do ferro gusa, né, que a gente chama, que é o que o alto forno faz, foi então desenvolvido por empresas, essa japonesa, que é a Nippon Steel Corporation, a substituição de parte desse carvão coque pelo carvão pulverizado. Né? Então, em torno de 30% a 40% da carga do coque poderia ser substituído por esse carvão pulverizado. Eu vou explicar bem o que vem a ser esse carvão pulverizado e como funciona. Aqui eu coloquei uma imagenzinha do Monte Fuji, que é uma lembrança muito legal lá do Japão. Bom, eu montei esse diagrama aqui para tentar explicar o que vem a ser a injeção de carvão em um alto forno. Primeiro eu vou falar sobre o alto forno. O alto forno é esse equipamento aqui. Tá? Esse equipamento aqui ele chega a ter mais de 100 metros de altura. É um equipamento muito grande. Então eu tenho aqui esse carrinho que a gente chama de skip. Hoje em dia já não se usa tanto, usa mais uma correia transportadora, que é responsável por levar o material até o topo do alto forno. E aqui no topo do alto forno ele vai ser descarregado propriamente dito para dentro do alto forno. Então dentro do alto forno é feito camadas. Então são camadas de coque e camadas de minério. Então camadas de coque, camadas de minério, camadas de coque, camadas de minério. Com a injeção do ar quente, que entra através das ventaneiras dessa região verde aqui, eu injeto um ar quente dentro do alto forno. Esse ar quente ele está em torno de 1150, 1200 graus aproximadamente. Então ele em contato com o coque, com o carvão coque, vai fazer com que essa região interna dentro do forno tenha uma alta temperatura,
fazendo o que a gente chama de redução do minério, desse minério, para ficar líquido, né? Então, isso aqui é uma explicação bem básica de como funciona o alto-forno. Esse material ficando líquido, ele vai sair e vai correr pela casa de corrida até o carro torpedo, que é o vagão que vai levar esse material líquido, que vai estar a 1500 graus centígrados, lá para a cearia, tá? Aqui ao lado, então, eu coloquei um diagrama do que vinha a ser o PCI. Então, basicamente é o seguinte, né? A gente entra aqui com o carvão, que é não é o coque, agora é um carvão que vem das minas, né? Esse carvão, ele é armazenado nesse silo. Desse silo aqui, ele é feito um peneiramento e ele é pesado. E aqui eu tenho o moinho, que é um dos principais equipamentos. Então, eu injeto aqui um ar quente nesse moinho. E esse carvão, que tem uma granulometria grande, podendo chegar a 10, 15 centímetros, ele vira um pó, como se fosse um pó de, vamos supor, de farinha, assim, bem fininho, né? Então, isso aqui, ele é levado novamente para esse silo. Aqui nesse silo eu tenho um filtro. Esse filtro ele faz justamente mais como o nome diz, uma filtragem desse material para ficar bem pó, não ter nenhum material estranho. E é jogado para esse silo de espera, né? Esse bunker. Nesse silo de espera, ele vai ser jogado para os tanques de injeção. Então aqui eu vou ter os dois ou mais tanques de injeção. E esse material, então, ele é jogado, né, por essa tubulação até chegar ao alto-forno. Então aqui no alto-forno, aqui tem uma lança, essa lança é jogada dentro do alto-forno. Então com isso eu faço a substituição daquele carvão coque pelo carvão pulverizado, né? Então esse ponto que está aqui, ó, é esse ponto aqui, ó, esses pontos verdes aqui em volta das ventaneiras, dependendo do tamanho do alto-forno, podem ter 20, 30, 50 ventaneiras, vão ter essa quantidade de lanças que vão estar jogando aqui dentro do alto-forno. Então eu vou diminuir a camada de coque, substituindo pelo carvão pulverizado. É uma explicação assim mais rápida e simples para não me alongar muito, tá? Então esse aqui era o projeto que nós estávamos já acompanhando há vários anos e fomos conhecer então a planta no Japão, fazer as reuniões técnicas com os japoneses. Bom, agora eu vou mostrar a parte das reuniões e a parte de visitas e tudo mais. E alguns detalhes que eu acho assim bastante interessante que a gente passou lá no Japão. Então, chegada ao Japão, chegamos no aeroporto de Haneda, em Tóquio. É um aeroporto que ele fica sobre o mar, então ele foi construído em cima do mar. É muito interessante. E dentro desse aeroporto já tem o trem-bala, que é um Shinkansen. Então a gente pegou esse trem-bala, o Shinkansen, e 1h30 depois já estávamos em Kitakyushu, que é uma cidade ao sul do Japão. Dentro do trem, é um trem assim fantástico, além da velocidade dele que chega até 350 km por hora, a gente tem lanchonete, tem todo um conforto dentro desse trem. Bom, chegando lá em Kitakyushu, a gente já teve a primeira recepção de boas-vindas, né? Aqui a gente foi a um restaurante. Então isso aqui é típico restaurante japonês, né? Que você fica em volta da mesa com todos os condimentos, a parte de peixes principalmente, que é o forte deles. E o rapaz aqui, o sushimen aqui, vai preparando. Você escolhe o que você quer e vai preparando na hora a comida para você então se alimentar, né? Aqui já a imagem dos primeiros colegas nossos, que é um representante da Nippon Steel. Esse aqui era o nosso intérprete. Aqui sou eu, aqui o Marcos, que era da operação do alto forno, né? Aqui um outro colega. E aqui do lado está o meu colega de gerência, que era o engenheiro Felipe Bozo, né? Então a gente dentro também do trem-bala, aqui a gente tomando um choppzinho, né? Então bem interessante esse trem. Bom, aí depois nós fizemos várias visitas, quando nós estávamos em Kitakyushu, depois eu volto um pouco mais em Kitakyushu, né? E na visita, uma das primeiras visitas que nós fizemos foi a Hiroshima, né? Então Hiroshima, muito interessante. Então aqui é mostrado um prédio, um domo, que é um dos 3 prédios que ficaram em pé depois que a bomba caiu, né? Em 1945. Aqui é uma imagem das pessoas, aqui dá para ver as pessoas as mulheres costurando roupa, porque eles destruiu tudo, e aqui procurando os corpos das pessoas, tirando os corpos, né?
Essa aqui já é uma imagem de 96 que eu tirei, pós-tragédia, né? Então a cidade foi reconstruída muito rapidamente. Os japoneses nesse aspecto são incríveis, né? Em termos de organização e planejamento. Nessa foto aqui é a foto que é tirada antes da bomba cair, né? Então aqui tem o rio, né? E aqui é uma parte da cidade, a parte do rio, outra parte da cidade. É dentro lá de um museu que eles fizeram também ao local, né? Mostrando, para ficar na lembrança de todo mundo o que uma bomba é capaz de fazer. E nessa outra foto aqui é justamente o que ficou da cidade. Então a gente vê um prédiozinho aqui, um outro prédio assim, aqui que é o domo, que é esse prédio aqui, ó, e mais poucos prédios construídos, né? Aqui os destroços da cidade, como é que ficou. E aqui já uma foto mais recente, de 2019, o mesmo rio, a cidade toda reconstruída, né? E aqui é a marca principal, que é o domo, né, de 45. Pra vocês terem uma ideia, a população da cidade era em torno de 330 mil habitantes e morreram 270 mil, quase a cidade inteira. Bom, em Kitakyushu, em Oita e Tobata, que são 3 cidades que nós fizemos as reuniões, participamos do projeto e tudo mais. Então, a empresa que era responsável pelo projeto é a Nippon Steel. Aqui é o escritório em Kitakyushu, aqui o escritório em Tobata e aqui as reuniões que nós participamos, né? Um detalhe legal que vocês podem observar é o seguinte: não dá para ver muito, mas na frente aqui tem a bandeira do Brasil. Então, olha os respeitos que ele tem com a gente. Apesar que tinha outras comitivas de outros locais, nesse momento eles hastearam a bandeira do Brasil e em todas as reuniões tinha a bandeira do Brasil e do Japão junto. Então, o japonês realmente nesse aspecto é incrível, né? Assim, a cultura deles, o respeito com os colegas, né? Aqui é uma parte da equipe, né, que eram formados por 12 pessoas, nossa equipe. Aqui tem uma foto maior com todos do grupo, né? Aqui é um japonês lá da Nippon Steel, que é o que não era do grupo. O restante eram todos colegas da COSIPA. E aqui o intérprete, seu Nagoya. Nagoya? Não esqueci o nome. É alguma coisa parecida com isso. Outro ponto legal e interessante que eu queria mostrar é a questão dessa vitrine aqui. Isso aqui é uma vitrine de um restaurante onde ficam todos os pratos expostos, pratos não de verdade, obviamente. Então o garçom ele vinha e você apontava quais os pratos você queria comer, né? Então a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? Por exemplo, a contagem, né? Ichi, ni, san, shigo, né? Então, por exemplo, se eu quisesse esse prato aqui, ó, eu ia pedir ichi, korekoko. Korekoko em japonês é este aqui. Então, um desse aqui, ichi, korekoko, ni, korekoko, né, e assim por diante. E os korokoko, e eu não passava fome nem os colegas. É bem interessante. Bom, aqui já é dentro de uma visita da fábrica, né? A gente já todo uniformizado com os EPIs, com luva, caneleira, né? Ou seja, aquela preocupação do japonês realmente com a segurança, né? Que é forte. Aqui é pós-reunião, então todas as reuniões que nós fazíamos, depois da reunião, eles nos levavam para um jantar. Então toda a noite era isso, a gente já estava até ficando enjoado de tanto jantar e tanto almoço com o japonês, mas é um costume deles e um hábito deles, né? Então são coisas assim interessantes do Japão. Bom, aqui agora em Nagasaki, Oita, também algumas fotos eu coloquei aqui, tenho bastante fotos, mas algumas coisas interessantes. Aqui é um jantar, também à noite, né? Vocês podem observar que a gente está de paletó e gravata, não está assim à vontade, né? Então, todos sentados no chão, descalços, né? E comendo aqui os pratos japoneses. Aqui sou eu até coloquei, não é um jogador de basquetebol, né? Porque o japonês é bem pequenininha. Eu também não sou tão alto, tenho só 1,87. Essa japonesa devia ter 60 e pouco. Aqui o escritório em Tobata. Aqui mais uma reunião nossa, junto com os japoneses. Aqui é mais um jantar. Então, os japoneses gostam de farra, eles gostam de jantar, né? Então, a gente jantava e geralmente essas salas eram salas exclusivas, separadas para a gente, mas depois que acabava o jantar, juntava com as outras salas. Então, aqui era um grupo de jovens, né? Que estavam lá também no restaurante ao lado. E um outro ponto interessante é que essa foto aqui era um sorteio. Então, todo jantar eles sorteavam coisas, davam sempre presente. Toda vez que a gente ia participar de algum evento, tinha presente. Então, eles são bem assim,
sabem receber bem as pessoas, né? Bem interessante. E aqui para o final, coloquei aqui uma foto nossa lá no hotel, tô eu aqui, Ulisses, Maraia, Carlos, Carlos Henrique, todos aqui. E aqui eu de manhã com o kimono, que eles colocavam no hotel o kimono pra gente vestir, né? E aqui é o café da manhã. E no café da manhã também tem muitas histórias. Se eu for me alongar aqui, vai ficar muitas horas. Mas eu saía de manhã para comprar, tipo, como se fosse uma padaria, comprar os pães e tudo mais, e trazia para o hotel, porque tudo externamente é muito caro. Aqui é uma foto minha também de um dos jantares à noite, né, lá no hotel. Então, só para lembranças, né? Para o final, eu coloco aqui que eu vou voltar, né? Vou voltar porque eu quero, na realidade, levar a Rose para conhecer o Japão, e principalmente na época das cerejeiras, que é essa imagem que eu coloquei aqui. Coloquei também uma foto aqui das bombas, onde caiu, Nagasaki e Hiroshima, que eu tive nas duas cidades. E aqui os locais onde eu tive no Japão, né? Tóquio, Nagoya, Hiroshima, Nagasaki, que é mais ou menos por aqui, Kyushu, né? Faltou Oita, que eu não coloquei, que acho que é mais ou menos por aqui, se eu não estou enganado. Né? Então é isso, uma lembrança bem legal do Japão, né? Espero que outras pessoas tenham a oportunidade de ir, porque realmente quem for ao Japão não vai se arrepender pela cultura e por tudo que representa o país japonês. Então é isso, pessoal. Obrigado aí, até mais.